Muito bem, queridos, vamos passar agora para o panorama dos livros poéticos, ok? Muito bem, então vamos lá. Os livros poéticos, eles são o livro de Jó, o livro dos Salmos, terceiro, Provérbios, quarto, Eclesiastes e cinco, Cantares ou Cânticos dos Cânticos. Agora, uma coisa interessante: por que eles foram chamados de poéticos? Então vamos lá. Primeiro, porque foram escritos usando a linguagem poética, que inclui aí a rima, o ritmo, né? E expressões figurativas, figura de linguagem para instruir na vida prática. Segundo, também porque tem um caráter de ensinamento didático para alcançar sabedoria, por isso também são chamados de livros da sabedoria. Vamos agora então passar para os detalhes dos livros poéticos. Então, segundo Stanley, em seu livro Conheça Melhor o Antigo Testamento, na página 143, os judeus identificavam três grandes livros poéticos, que são Jó, Salmos e Provérbios, justamente porque a forma literária destes livros vem em forma de versos que expressam ideias ou sentimentos, ok? Stanley ainda diz o seguinte, que quem incluiu os livros Eclesiastes e Cantares no grupo dos livros conhecidos agora como poéticos foram os organizadores da Vulgata ou os organizadores da Septuaginta, né? Porque lembrando que a Vulgata é uma versão da Septuaginta, muito bem? Uma versão latina da Septuaginta, né? Do grego. Muito bem, Stanley ainda nos diz que esses 5 livros foram mais tarde divididos em 2 grupos denominados livros de sabedoria e ínicos. 3 livros de sabedorias nós temos então Jó, Provérbios e Eclesiastes. 2 livros ínicos são os Salmos e Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos. Muito bem. Vamos ver agora a importância dos livros poéticos, gente. Os livros poéticos, então, são importantes porque eles nos ajudam ou nos habilitam a entender uma série de coisas da vida prática. Por exemplo, o livro de Jó nos ensina a habilidade de sofrer bem ou como enfrentar as anomalias da vida. Jó nos ajuda a entender que, mesmo sendo justo, podemos sofrer terríveis provações. Em outras palavras, Jó nos ensina a ter um correto entendimento das provações da vida. Já os Salmos nos ajudam a termos reações sinceras diante de Deus ou experimentarmos as inúmeras alegrias, tristezas e provações da vida. Então nós vamos ver isso logo mais, a importância dos Salmos, ok? Provérbios nos oferece princípios de como nos comportarmos em todas as circunstâncias da vida. Eclesiastes nos ensina a habilidade de desfrutar da vida e usá-las como um dom de Deus. Além do mais, Eclesiastes explora o verdadeiro significado da vida, que é um relacionamento pessoal com Deus. E Cantares nos ensina a habilidade de celebrar um relacionamento conjugal maravilhoso, ok? Muito bem. Como não dá tempo de atentarmos para todos os detalhes dos livros poéticos, vou trabalhar apenas o livro dos Salmos, porque é exatamente nos Salmos que muitos pisam na bola. Por isso eu quero te convidar a entender algumas coisas importantes sobre o livro dos Salmos, ok, gente? Então vamos lá, vamos atentar para o livro dos Salmos. Então atentemos para o livro dos Salmos. Então a primeira coisa aqui, o que significa o nome Salmos? Então o nome Salmos vem do grego Salmos,
que indica um cântico para ser cantado com acompanhamento de algum instrumento de corda, como por exemplo a harpa. O título hebraico antigo do livro de Salmo era Terrilim, que significa cânticos de louvor, porque refletia o principal conteúdo dessa coletânea em geral. Por isso, os salmos ou livro de louvores são cânticos, são poemas musicais, são as reclamações do coração do salmista a Deus, sejam elas tristes ou alegres. Os poemas musicais têm a intenção de apelar às emoções, de invocar sentimentos e de estimular uma resposta do indivíduo. Página 178, entendes o que lês? Vai nos dizer isso. Portanto, querido, os salmos são as reações sinceras diante de Deus ao experimentarem as inúmeras alegrias, tristezas e provações da vida. Portanto, os salmos são palavras faladas a Deus ou acerca de Deus, mas nem por isso deixa de ser palavra de Deus a nós. Os salmos são palavras dirigidas a Deus ou que expressam verdade sobre Deus. Na verdade, queridos, o livro de Salmos era o inário do antigo povo de Israel e posteriormente veio a ser o trecho mais citado no Novo Testamento. Lutero, por exemplo, denominou o livro de Salmos de uma pequena Bíblia e o resumo do Antigo Testamento. Já C.S. Lewis diz que os salmos são uma coletânea de poemas, e poemas cuja intenção era serem cantados, e não tratado doutrinário e teológico, nem mesmo sermões que expressam a crença de Israel. Ok? Os salmos são uma coletânea de 150 cânticos, ou poemas espirituais, muitos dos quais foram compostos para adoração por meio da música, no tabernáculo e depois no templo, ok? Muito bem. O que os salmos tratam? Então, eles tratam de toda espécie de experiência humana. Fala de vitória, alegria, de medo e perseguição. Então, eles refletem as emoções de homens espirituais gozando comunhão com o Criador e de pecadores sentindo falta dele. Pedem bênçãos sobre os justos e punição dos ímpios. A importância dos salmos, então, queridos, vamos para entender a importância dos salmos. Primeiro, os salmos são uma orientação para a nossa adoração. Então, nele vemos o que fazer, a quem fazer, por que fazer e como fazer ao nosso Deus. Segundo, os salmos demonstram a nós como podemos ter um relacionamento honesto e sincero com Deus. Podemos aprender como sermos honestos e francos em expressarmos nossa alegria, decepção e outras emoções. Terceiro, os salmos nos ensinam a importância da reflexão e da meditação sobre as coisas que Deus fez por nós. Em outras palavras, os salmos nos ajudam a sermos gratos ao nosso Deus. E Deus merece louvor pela sua grandeza, bondade, a despeito da nossa desgraça e em meio a elas. Ok? Alguns detalhes importantes agora sobre o livro dos Salmos, irmãos. Então, para não cometermos alguns erros quando estivermos diante de um salmo, porque não é fácil fazer uma fiel interpretação dos salmos, para um fiel entendimento de um salmo, queridos, eu preciso saber uma série de coisas. Muitas pessoas acham que os salmos são fáceis, só que eles estão enganados, e eu vou mostrar isso para você, porque para você entender um salmo, você precisa entender uma série de coisas. Por exemplo, você precisa entender sobre a poesia hebraica, ou ter noção da poesia hebraica. Por quê? Porque os salmos são poesias, os salmos são poemas musicais,
o livro de cântico do povo de Israel, ou era o inário desse povo. Então, os salmos são uma coletânea de poemas. Então, você precisa saber que os salmos são uma coletânea de 150 cânticos ou poemas musicais, que eram cantados com a intenção de apelar às emoções, de evocar sentimento e de estimular uma resposta do indivíduo. Portanto, se não tiver noção da poesia hebraica, como ela funciona, qual é o seu propósito, etc., você não vai fazer uma fiel interpretação ou uma interpretação eficaz. Em segundo lugar, para eu entender um salmo, eu preciso saber que cada salmo é um salmo específico, um salmo diferente. Então, quando você for interpretar o salmo, você precisa lembrar que não temos capítulo nos salmos. Você precisa lembrar que o livro dos salmos é uma coletânea de salmos escritos por pessoas diferentes, em contexto diferente, para uma determinada ocasião, ok? Na realidade, ninguém escreveu o livro dos salmos, ou seja, ninguém sentou e escreveu um livro chamado Salmos. É por isso que não posso esquecer que esses poemas foram todos escritos de forma solta e não tem nada a ver um com o outro em se falando de trabalho redacional. Portanto, não esqueça que essa coleção de vários poemas foi guardado pelos hebreus e depois de muito tempo alguém pegou todas essas poesias que já tinham sido escritas, selecionou e deixou-as todas juntas. Muito bem? Então, esse eu preciso compreender, tá certo? A terceira dica é saber a natureza ou tipo de salmo que eu estou interpretando ou que eu estou analisando. Por exemplo, o salmo que eu estou analisando é um salmo de ações, de graças ou um salmo de louvor? O salmo que eu estou tratando é um salmo de lamento ou queixa? O salmo é um salmo de confiança, um salmo messiânico, um salmo da história da redenção, um salmo de romagem, um salmo imprecatório, um salmo de sabedoria, um salmo de Sião ou um salmo de Sião? Então, por exemplo, às vezes a gente não entende isso, mas cada salmo tem um porquê, uma coisa. Então, por exemplo, os salmos de Sião eram os salmos que falavam exatamente da beleza do templo e da beleza da cidade de Jerusalém, dos palácios, dos muros, ok? É por isso, então, queridos, que às vezes você não entende. Se você não compreender isso, por que no Salmo 137, os babilônicos dizem para os caras assim, ó, cante para nós um cântico de Sião? Por que eles não pediram, ó, canta para nós um salmo, um cântico imprecatório, ou um de lamento, um de queixo, um de louvor, mas justamente pediram para que eles cantassem um salmo de Sião? Aí você vai ver que o pedido deles, na verdade, é um gracejo, como eu posso dizer, é algo que trazia, na verdade, esculacho, porque como é que eles vão cantar um hino de Sião, ou um salmo de Sião, se a cidade está toda destruída, quando o salmo de Sião fala da beleza da cidade, da beleza do templo? Entendeu? Então, por isso, querido, se você não souber o tipo de salmo que você está lendo, vai ficar difícil a compreensão, ou você vai falar coisas que o texto não diz. Entendeu isso? Portanto, a terceira dica é saber que tipo de salmo é o salmo de análise que eu estou analisando, ok? Muito bem, a quarta dica é saber se o salmo é individual ou coletivo. Se ele está falando a respeito de uma pessoa ou da nação inteira.
E se estiver falando de uma pessoa, você tem que lembrar também, mas é um indivíduo comum? Ou está falando de um rei? Ou está falando do sacerdote ou do levita? Então, nós precisamos saber que os 150 salmos foram compostos ou escritos em resposta a uma experiência individual ou coletiva, ok? Então, essa é a quarta dica. A quinta dica é saber qual é a figura de linguagem que o salmo de análise está empregando. Porque a maioria dos salmos emprega figuras em que dois níveis de significado ou de vida estão relacionados. Por exemplo, o salmo primeiro descreve as delícias, ou as bem-aventuranças, ou a felicidade eterna de um viver piedoso pela simples imagem de uma árvore plantada junto a correntes de água. Portanto, a figura de linguagem usada no Salmo 1 é a figura chamada símile. Então, essa figura faz uma comparação por semelhança em um ou mais pontos. É uma comparação formal e sempre usa a palavra como. O exemplo aqui é o Salmo 1, verso 3, diz: o justo é como a árvore plantada junto ao ribeiro de água. Outros salmos usam as seguintes figuras de linguagem, às vezes metáfora, que é uma comparação por representação. Declara uma coisa para ser outra. Por exemplo, o Salmo 59, verso 7, os inimigos soltam espada de seus lábios. Aí você vai começar a entender, você não pode entender a espada aqui literalmente, isso aqui é uma metáfora, entendeu? Muito bem, então, quem não sentiu a dor aguda da calúnia ou da mentira, é isso que ele está dizendo, entendeu? Então não podemos forçar e nem entender literalmente uma metáfora, ok? Então, olha, o inimigo solta espada dos seus lábios, estranho, né? A segunda figura usada é uma hipérbole, ok? Hipérbole é um exagero intencional a fim de expressar de modo enfático e vívido. Veja aí o Salmo de número 6. O que o salmista vai exatamente nos dizer? Olha só, o verso 6 diz assim, estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Tá vendo aí, Então, gente, você precisa entender que é um exagero, ele está usando uma figura hiperbólica, né? Então, um exemplo de uma hipérbole é isso: estou morrendo de sede. É uma maneira de dizer que eu estou com muita sede, né? Chorou rios de lágrima, em vez de dizer chorou muito, né? Então, esse é o caso aqui do Salmo 6. E às vezes a figura é uma personificação. Então, veja aqui, que é exatamente a fala de um objeto inanimado, abstrato, como se fosse seres vivos, né? Então, por exemplo, o Salmo de número 35, verso 10, olha o que ele diz, todos os meus ossos dirão, Senhor, quem contigo se assemelha? Né? Então, aí você vai ver, deu personificação aos ossos. Ossos não fala. Você já viu um osso falar? Entende? Então, perceba isso aqui, E a figura que dá muito problema, se o intérprete não estiver atento, é a figura de linguagem chamada paralelismo. E no Salmo nós temos vários tipos de paralelismo. Então, por exemplo, só para você entender, o paralelismo é a repetição de ideia ou contrabalancear de pensamento. O paralelismo consiste na repetição sucessiva da mesma estrutura sintática, preenchida por elementos lexicais diferentes. Ok? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para você entender. Paralelismo sinônimo ou sinonímico. É chamado de sinônimo porque a declaração da primeira linha do verso é repetida da mesma maneira, apenas com palavra diferente na segunda linha.
Em outras palavras, a segunda linha repete ou reforça o sentido da primeira linha. Portanto, se você interpretar pensando que são duas coisas diferentes, você vai dizer coisa que o texto não está dizendo. Portanto, a segunda linha não está querendo dizer alguma coisa nova ou diferente. Eu preciso entender isso. Mas a mesma coisa. O que ele está fazendo é reforçando a ideia ou as ideias, né? Ok? Por exemplo, Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus. Tá vendo? Essa é a primeira linha. Na segunda linha, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Olha o outro, um dia discursa, outro dia uma noite revela conhecimento a outra noite. Aqui em dois conjuntos de paralelismo, sinônimo, o poeta está glorificando a Deus como Criador. O argumento do poeta é Deus é revelado na sua criação, especialmente nos corpos celestes. Então perceba que as quatro linhas não estão querendo dizer quatro coisas diferentes. O salmista não tem a intenção de dizer que o céu faz uma coisa e o firmamento faz outra coisa, ok? Mas ele está só apenas reforçando a ideia. Outro tipo de paralelismo é o antitético ou contrastado. Então, nesse paralelismo, a declaração da primeira linha do verso faz um contraste com a primeira linha. Então, o contraste entre os dois versos, a relação é de causa e efeito. Por exemplo, o Salmo 1,6 diz: pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Percebeu? Um é o justo, o outro é o ímpio. O caminho dele é uma coisa, o caminho do ímpio é outra. Você percebe? Salmo 37, 22. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra. Agora serão exterminados a quem ele amaldiçoa. Percebeu? Então, são contrastes. Portanto, querido, a dica aqui é saber que tipo de figura é usada no seu salmo de análise. Porque se você interpretar literalmente, ou se você desconhece esse tipo de linguagem, não terá uma fiel interpretação do salmo em questão, ou do salmo que você está trabalhando. Outra dica é saber o contexto do seu salmo, coisa essa que nem sempre é fácil de saber, justamente porque o livro dos salmos, queridos, não é como uma epístola, né? Então, essa é a sexta dica, né? Saber o contexto do seu salmo, coisa que não é fácil, que nem sempre é fácil saber, justamente porque o livro dos salmos não é como as epístolas, que tem um contexto só, um autor só, um porquê, um para quê, ok? Por que isso? Porque, como já foi dito, cada um dos salmos é diferente, ok? Então é escrito por pessoas diferentes, em situação diferente. Então, não pense que os salmos só são apenas de Davi. Eu já vi um camarada trabalhando isso no Salmo 73, né, que é o Salmo de Asaf. E ele estava lá todo empolgado, falando do Davi, porque o Davi, não sei o quê. Aí quando ele terminou de fazer toda a explicação, né, e aí ele já tinha pregado, e ele estava numa obra até que ele estava fazendo, e ele estava todo feliz contando como é que foi a pregação dele, e ele falando, né? Aí no final eu tive que falar para ele, ó, você só cometeu alguns problemas, né? Por exemplo, que o Salmo não é de Davi, ok? E por que ele se empolgou com Davi? Porque muita gente acha que os Salmos só foram escritos por Davi, ok? E não foi só por Davi, nós temos Salmo de Salomão, de Moisés, de Asaf, dos filhos de Corá, ou de Coré, né? Aquela coisa toda, entendeu? Então você precisa saber se o seu salmo foi composto ou era usado em qual ritual ou em qual situação. Se você não souber disso, você vai fazer um negócio estranho. Então, por exemplo, nós temos salmo que é um convite de louvor.
Mas às vezes é um convite de louvor quando o pessoal já estão no culto, no templo. E às vezes é um convite de louvor, mas para ir para o templo, entendeu? Então eu preciso saber disso. Então, olha só, às vezes os salmos que são para rituais e cerimoniais, tais como festividade, religiosas, reuniões locais e nacionais. Alguns são para a cerimônia de posse de um rei, por exemplo, Salmo 2, 21, o 72, o 110, entendeu? Então eram salmos cantados, os cânticos cantados na cerimônia da posse de um rei. Alguns são para pedir bênçãos e vitória nas batalhas. Então, por exemplo, no Salmo 20, você vai ver exatamente isso. Ó. Quando você sabe disso, aí faz sentido para você. Ó. Então tá lá o pelotão tudo posto, né, em sentido. Aí vem ali pedir a bênção e dali eles saem para a batalha. Entendeu? Então, queridos, a dica é você precisa ter ideia do contexto do Salmo para você fazer uma fiel interpretação, ok? Outra dica importante a saber é que os salmos, eles são sempre teocêntricos. Na verdade, é uma exaltada doutrina de Deus nos salmos, tão generalizada que aparece praticamente em todos os salmos. Nos salmos, Deus é conhecido como o Senhor de todos e de tudo, o Criador de tudo, que está acima de tudo. É o Senhor da história, o governador, o legislador, é juiz, é o Deus constante, ativo, presente, que se revela. Ele é onisciente, onipotente, fiel, reto, justo, bom, protetor, benfeitor, misericordioso, gracioso e pessoal. Por isso digno de ser adorado, amado e servido. É por isso que os salmistas confiam na sua providência, confiam em sua presença, regozija-se em sua retidão e justiça, e se humilha sob sua poderosa mão e descansa em sua fidelidade, e nele encontram refúgio. É por isso que o salmista se deleita no privilégio de adorar, servir e buscar esse Deus dos salmos, ok? E ainda outra dica e importante a saber é que no mundo dos salmos há dois tipos de pessoas: as pessoas boas e as más, as piedosas e os perversos, os justos e os ímpios, os infelizes e os felizes. Os felizes vão sempre ser apresentados por aqueles que têm Deus como seu Senhor, os que confiam no Senhor, os que têm o Senhor como seu auxílio ou refúgio, né? Também eu coloquei aí os salmos que falam sobre isso. E aqueles que o Senhor repreende. Então, os felizes são aqueles que andam e se deleitam na lei do Senhor, como é o caso do Salmo 1 e o Salmo 119, verso 1 e o verso 2. Já os infelizes são sempre apresentados como aqueles que rejeitam Deus em suas coisas. Deus e a sua palavra, Deus e a sua lei. É por isso que muitos acham que o Salmo de número 1 foi colocado no início, porque ele funciona como introdução do livro dos Salmos, porque o mesmo é uma espécie de resumo do livro todo, ok? Muito bem? Alguma pergunta até aqui? Ou vamos para frente, ok? Agora vamos falar sobre, logo em seguida, né? Vamos falar sobre o panorama dos livros proféticos, ok? Muito bem, vamos lá.